Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar sobre os impactos do coronavírus nos negócios. Eu sou Loana, me chamo Loana, sou diretora executiva adjunta da Câmara Alemã do Rio de Janeiro e também responsável pelo Departamento de Entrada no Mercado e Desenvolvimento de Negócios. Para quem ainda não conhece o trabalho da Câmara, sejam muito bem-vindos inicialmente. A Câmara faz parte de uma rede de câmaras alemãs no mundo inteiro, presente em mais de 90 países, com 140 câmaras. A Câmara do Rio de Janeiro, no Brasil, é pioneira. Há mais de 100 anos trabalha no fomento das relações comerciais e geração de negócios entre os dois países. E hoje a gente está aqui para falar sobre o impacto do coronavírus sob uma ótica jurídica. A gente vem pensando muito, a Câmara Alemã, em como agregar valor e manter essa rede de contatos que é tão rica, mesmo que remotamente, mesmo que em tempos de tanta dificuldade como a gente está enfrentando agora. E daí surgiu essa ideia de fazer a série de webinars, e obviamente detectamos que a questão jurídica é uma questão muito latente no momento, e por isso a gente traz hoje esse webinar informativo para vocês, sobre o impacto do Covid-19 nos negócios, uma abordagem sob a ótica jurídica. Nós convidamos membros da diretoria da Câmara para palestrar. São advogados altamente competentes e experientes em suas respectivas áreas. Então, eu gostaria de apresentá-los rapidamente. Então, os palestrantes sejam muito bem-vindos. Nós temos o Marcelo Lobo, representando o Pinheiro Neto Advogados, sócio da área empresarial, com mais de 20 anos de experiência, assessorando bancos, investidores e devedores em financiamentos, joint ventures e fusões e aquisições de empresas responsáveis por projetos de infraestrutura, mais especificamente petróleo e gás e energia elétrica. Da Veirano Advogados, nós temos 2 advogados aqui hoje, sócios representando o escritório. Temos o Christian de Van Baldani, que é sócio integrante da prática trabalhista do Rio de Janeiro. Ele tem mais de 10 anos de experiência em contencioso e gestão de passivos trabalhistas, com atuação na condução de reclamações trabalhistas de individuais e coletivas, além de procedimentos investigatórios, fiscalizações, inquéritos cíveis e ações civis públicas junto ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Temos também, ainda representando a Veirano Advogados, o Fábio Amaral Figueira, sócio. Ele é sócio da área societária da Veirano Advogados, concentra sua prática na área do direito societário, com profundo conhecimento na área de direito concorrencial e direito securitário. O Fábio representa empresas internacionais em questões societárias e concorrenciais relativas a fusões e aquisições no Brasil e no exterior, dentre quais grupos internacionais nos segmentos farmacêutico, de produtos de consumo e de meios de pagamento. Por fim, temos o Arthur Stucci Neves, sócio da área tributária da Stucci Neves Advogados. Arthur é mestre LLM em tributação internacional pela Ludwig Maximilians Universität em Munique, a LMU. Possui 16 anos de experiência em operações internacionais e internacionais, planejamento tributário, wealth management, inclusive com uma passagem por uma empresa de auditoria Big Four. Eu agradeço já inicialmente pela disponibilidade de tempo e pelo aceite desses palestrantes por participar do nosso webinar. E antes da gente começar, eu gostaria só de passar para algumas questões técnicas rapidamente. Aos participantes, vocês poderão fazer perguntas durante todo o webinar, através da função chat. Então, vocês podem enviar as perguntas, escrevendo as perguntas para a gente. Caso a pergunta seja direcionada para algum advogado, eu peço para que vocês sinalizem isso já na pergunta.
E ao final do webinar, a gente vai ter um pequeno ciclo de perguntas e respostas. E já adianto que caso nem todas as perguntas possam ser endereçadas, os advogados estão cedendo gentilmente também os seus contatos para que vocês possam fazer essas perguntas diretamente ao final via e-mail para eles, ok? Por fim, esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado também no site da Câmara e no nosso canal do YouTube para aqueles que não tiveram disponibilidade de participar. Bom, então vamos ao que interessa. Eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Lobo, sócio do Pinheiro Neto Advogados, que vai dar início ao painel civil com o tema Cumprimento de contratos em tempos de Covid-19 e atividades essenciais. Marcelo, por favor, você tem a palavra. O convite da Câmara para participar desse webinar. Eu acho que o momento é super oportuno, a gente realmente precisa discutir os impactos da Covid-19 nos negócios, nos contratos. Queria agradecer a presença de todos aqui e, bom, como o tempo é curto, vamos adiante. Eu acabei de compartilhar com vocês uma apresentação, eu espero que todos estejam vendo. Se alguém puder só me confirmar que está aparecendo para todo mundo. Não estamos não, Marcelo. Não Por estamos. enquanto, não. Tá bem. Então, vamos... Veja se está aparecendo na borda uma linha vermelha da apresentação. Não está. Mas, como tudo que acontece, a gente fez ontem um teste, deu tudo certo, perfeitamente, e aí agora a gente não está conseguindo. Mas não tem problema. A apresentação, ela vai disponível para vocês depois a Câmara vai poder encaminhar, então a gente pode seguir adiante e eu vou aqui me guiando pela apresentação e vocês depois vão ter isso como referência. Bom, o nosso tema aqui para discutir é cumprimento de contratos em tempos de Covid-19 e atividades essenciais. Propositadamente, nós chamamos isso de cumprimento de contratos, né? Porque todos vocês devem estar vendo, já experienciando uma série de efeitos da Covid-19. Efeitos na saúde que representam contágio, doenças, mortes, são efeitos mais em relação aos indivíduos. Os efeitos econômicos, que são as medidas, são muito mais relacionadas não à Covid-19, mas sim às medidas tomadas pelos governos, então isolamento, distanciamento social, lockdown, que resultam em redução das atividades econômicas, porque eles reduzem o fluxo de pessoas, o fluxo de produtos, o fluxo de serviços, de pagamentos. Com isso, enfim, as lojas não abrem, não vendem, com isso tem dificuldade para pagar os seus empregados, a indústria não precisa repor estoque. Então, a gente tem aqui um efeito cascata, na verdade, né? A partir dessa situação. Os efeitos políticos, vemos também um conflito entre diferentes níveis da federação, municípios, estados e governo federal, nem sempre com o mesmo entendimento sobre as medidas que devem ser tomadas, nem sempre com o mesmo entendimento sobre as indústrias e os serviços que devem ser preservados dessas medidas, os chamados serviços essenciais ou atividades essenciais. E aí vem a pergunta, né? E agora o que a gente faz? Em relação a contratos empresariais, que é, enfim, o principal foco aqui da nossa discussão, é importante salientar o seguinte: a gente tem que analisar caso a caso. Então, tem que avaliar qual é a natureza da obrigação específica e qual o impacto que está sendo ocasionado por conta de tudo isso que nós estamos vivenciando. O tratamento jurídico vai ser diferente, se é uma obrigação de pagar ou se é uma obrigação de fazer. O tratamento jurídico ele vai ser diferente se houver uma necessidade da empresa de diferimento das obrigações em comparação a uma necessidade de realmente suspender essas obrigações por conta de uma impossibilidade de cumprir as obrigações. Ele vai ser diferente se o objetivo é uma renegociação do contrato ou se é uma rescisão do contrato. E
Além disso, é importante a gente pensar qual é a causa realmente do problema, né? Essa causa é uma impossibilidade de cumprimento da obrigação por conta do Covid-19, ou seja, vamos pensar aqui num exemplo bem simples, né? Um marceneiro, por exemplo, que tenha que produzir um determinado bem, se ele tiver a doença, ele obviamente não vai conseguir. Isso claramente, a causa é a Covid-19, a causa não são as medidas governamentais. A possibilidade, ela pode também vir das medidas governamentais, como, por exemplo, o fechamento de shopping center, de lojas, de indústrias, a interrupção, né, do trânsito, a interrupção do serviço público de transporte, ainda que não interrupção, mas, vamos dizer, o bloqueio da entrada de passageiros que não tenham uma justa causa, vamos dizer assim, para poder ingressar nesse serviço público de transporte coletivo. Uma decisão empresarial diante das incertezas. As empresas podem pensar, opa, eu não sei o que vai acontecer, quanto tempo esse negócio vai durar, eu preciso segurar caixa, então eu vou parar de pagar os meus fornecedores. Então, isso, eventualmente, a empresa pode ainda nem ter sido impactada e ela pode tomar uma medida de antecedência, né, de se reservar, começa a reservar, ela está afetando o risco da cadeia. Os contratos com empresas que sejam serviço público ou atividade essencial, porque os serviços de atividades essenciais, eles foram preservados de várias medidas. Existe uma série de exceções cabíveis a eles, porque, enfim, o governo federal para poder manter a paz social, o abastecimento de serviço, uma discussão muito mais explicada, se o serviço específico a cadeia de fornecedores não está listada no presencial, mas pode ser vista como um serviço acessório, portanto, dado a gente conversou sobre manutenção jurídicas, né? Em latim a gente tem um brocado que diz pacta sunt servanda. O que quer dizer? Quer dizer que o que foi pactuado deve ser cumprido. As partes, elas estão submetidas ao pacto que celebraram. Então, nesse momento, tem serenidade e considerando o sistema. Bom, pessoal, acho que... Tudo bem? Oi, Marcelo, você nos ouve? Ouço sim, acabei de fazer uma outra conexão aqui. Em tempos de Covid é importante a gente ter mais de um serviço de banda larga. Exatamente, nós estamos te ouvindo, felizmente, novamente, muito bem, mas a gente preciso confessar que nos últimos, enfim, 3 a 4 minutinhos a gente estava com muita dificuldade para te ouvir, estava cortando muito, então eu peço que você volte um pouquinho a sua apresentação para que o pessoal possa entender com clareza o que você estava tentando explicar, pode ser? Sem dúvida, sem problemas. Eu estou vendo aqui que a apresentação... Agora a gente está feliz de te ouvir novamente, que bom. E ao que tudo indica, a apresentação está aqui na tela, né? Eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque pode ser a minha outra conexão. Na verdade, eu estou colocando aqui, eu estou exibindo a apresentação e estou acompanhando aqui a sua fala, então fique despreocupada em relação à apresentação. Perfeito. Então, aproveitando que a gente tem a apresentação aqui, vocês chegaram no I agora, natureza da obrigação, ou ainda paramos antes? Sim, foi no I agora que travou mesmo. Então, maravilha. Sim. Então, a gente já conversou aqui sobre os diferentes efeitos, e aí, em termos de análise... Mas o I agora foi todo, então, né, Luana? Que você já está trocando para o próximo slide. Foi, acho que foi, né, pessoal? Acho que todo mundo... Senão, depois a gente pode fazer algumas perguntas, caso tenha ficado alguma dúvida. Pode ser? Não, perfeito, perfeito. Maravilha, então vamos para a análise.
Então, em termos de análise, né, todo mundo deve estar ouvindo, né, força maior. Nossa, isso aqui é um fato que eu não tinha como prever, ou melhor, a força maior não depende de previsão, mas um fato que eu não tinha como evitar ou impedir os efeitos. Enfim, a gente tem que analisar, na verdade, quais são os efeitos gerados por essa força maior para cada um dos contratos, para cada uma das partes. Não é simplesmente o fato de ter havido uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde e de existir também uma declaração de calamidade pública pelo Senado Federal, embora com escopo limitado, e vários estados estarem também declarando, que isso significa que é uma força maior e a gente pode romper todos os contratos ou pode deixar de cumprir as obrigações. Então, todos esses fatos, eles têm que ser analisados caso a caso, com base nas disposições de cada contrato, com base em cada relação jurídica e na impossibilidade das partes efetivamente executarem as obrigações. Existe também a revisão por imprevisibilidade, que é uma desproporção manifesta que ocorre no valor da prestação. Talvez um exemplo bem claro disso seja, por exemplo, essa subida enorme do dólar. Embora a gente viva num país de câmbio flutuante, então qualquer contrato ou qualquer fornecedor que tenha algum risco de exposição ao dólar, de certa forma isso está dentro do risco do negócio. Claro que a gente tem que analisar o que era razoável as partes assumirem no momento da contratação e o que não era razoável, era realmente totalmente imprevisível imaginar que se chegasse a uma situação limite. A revisão ou resolução do contrato por acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, a chamada onerosidade excessiva, é também um outro aspecto a ser considerado. A gente já tem visto no escritório várias notificações de força maior, que no final das contas eu chamo de um pedido de socorro. É uma notificação dizendo, olha, não poderei mais cumprir o contrato, estou impedido, Covid-19, pandemia, medidas governamentais, etc. Mas no final das contas o que o sujeito quer é um telefonema amigo para dizer, olha, vamos lá, me conta qual a dificuldade que você está passando, eu também estou passando por dificuldades e vamos conversar para ver como é que a gente passa por isso juntos, né? Então, existe uma mistura de conceitos, muitas vezes as pessoas pensam em força maior, mas o que devem discutir é realmente algum tipo de repactuação, algum tipo de suspensão das obrigações ou diminuição das obrigações, tendo em vista essa situação que a gente vive. E diminuição do patrimônio do devedor, aqui é um ponto importante para os credores, se a parte que tem uma obrigação do outro lado, ela sofre uma diminuição abrupta do patrimônio, o credor, né, quem tem o crédito, não necessariamente crédito financeiro, mas crédito da obrigação, o beneficiário daquela obrigação, ele pode suspender a execução do contrato ou solicitar garantias para poder então sim entregar a sua contraprestação. Como, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação de fornecimento de equipamentos para uma empresa aérea, né? A empresa aérea, obviamente, está enfrentando essa crise talvez de uma forma muito maior do que todas as outras e, eventualmente, o fornecedor do equipamento pode segurar o equipamento, né? Tem que ser analisado de novo, caso a caso, com os fatos específicos e contratos específicos, mas poderia segurar o equipamento até que fosse apresentada uma garantia ou tivesse certeza de que seria possível cumprir o contrato. E aí, eu acho que o fundamental aqui é o seguinte, então esses são os artigos do Código Civil que vão estar permeando a maioria das conversas a respeito de cumprir ou não cumprir contratos, de manter ou não manter o contrato. Lembrando sempre que o contrato foi firmado para ser cumprido. Eu lembro muito do filme The Founder, né, sobre a fundação do McDonald's, em que um personagem diz o seguinte, que contratos são como corações, eles são feitos para serem quebrados, né? Contracts are like hearts are meant to be broken. Como advogado, eu digo que essa não é a verdade, não pode ser assim. O contrato ele é feito para ser cumprido. E aí a gente tem princípios fundamentais que as partes devem observar, como a boa-fé objetiva e o abuso de direito. Não é porque houve uma declaração de pandemia, uma série de medidas governamentais, que alguém pode se beneficiar dessas medidas para poder descumprir um contrato que eventualmente já não vinha cumprindo corretamente, eventualmente já não tinha interesse no contrato,
Então, a gente deve observar muito isso, e é algo que os tribunais brasileiros observam realmente o comportamento das partes. Então, em qualquer negociação a respeito de contratos, é importante a gente documentar essas discussões, porque lá na frente, se houver um litígio, essa troca de mensagens entre as partes, a troca de propostas e contrapropostas, será levada em consideração também. Luana, se você puder passar para a próxima. E aí eu estou correndo aqui, acho que já fomos 10 minutos do tempo. Então, considerações básicas que a gente deve ter. Em primeiro lugar, todo mundo está sendo afetado de diferentes formas, globalmente. Quando a gente pensa num evento de força maior, normalmente a gente pensa, por exemplo, na alfândega de um país que está em greve e aí eu não consigo liberar o equipamento, e aí eu sou afetado por isso, a importação ou a exportação é afetada, mas o evento ele é local. Aqui a gente está falando de um evento que afeta todos, de diferentes formas e globalmente. Então, não tem aquilo da parte afetada e a parte não afetada. A premissa é de que todos estão sendo afetados. Então, mais uma vez, a gente tem que analisar os fatos concretos e os contratos. A cadeia de suprimento e os clientes, eles precisam sobreviver com a continuidade para garantir a continuidade da própria empresa. Então, se você está pensando em romper um contrato com um fornecedor seu, ou se você está pensando em romper um contrato com um cliente seu, lembre-se que daqui a 2, 3, 4, 5 meses, quando a gente puder voltar a um novo normal, porque obviamente a gente não vai voltar ao normal depois disso tudo, é importante, fundamental para a sobrevivência da empresa, que aquele fornecedor tenha ainda capacidade de cumprir os seus contratos, para ele poder fornecer os equipamentos e os serviços à sua empresa. Os clientes precisam ainda ter uma saúde financeira para poder adquirir os produtos, adquirir os equipamentos, adquirir os serviços. Então, de novo, isso aqui é uma situação que nós todos temos que pensar no sistema. Temos que pensar que estamos todos unidos enfrentando essa situação e não adianta um só sair muito bem da crise, porque se um só sair muito bem da crise, ele não vai ter fornecedor, e hoje em dia a cadeia de suprimentos, ela muitas vezes é global, então ele não vai ter fornecedor e ele não vai ter também clientes para vender os seus produtos. É uma situação sem precedentes, e aí aqui eu faço um gancho com a tabelinha que está abaixo, sobre a discussão de conflitos, né? Se não há precedente, significa que qualquer terceiro que seja chamado a resolver um conflito entre as partes vai ter que ser criativo, se for a ele dada essa possibilidade, o que não é sempre o caso, e ele não vai ter uma base, um parâmetro para poder decidir. A gente já olhou no escritório, por exemplo, decisões em relação a H1N1, que também foi declarada pandemia, e nem se compara à situação que a gente está vivendo hoje. Então, é uma situação sem precedentes e isso traz um risco muito grande de solução das controvérsias. E não há fórmula que se aplique a todos os casos. Por que a gente está dizendo isso? Houve um projeto de lei do senador Anastasia, de Minas Gerais, que pretende regular uma série de relações jurídicas em regime de exceção, suspendendo determinadas obrigações, dizendo que determinados fatos não constituem força maior ou não constituem onerosidade excessiva. Eu acho que o projeto ele tem um grande mérito de propor uma solução para esse problema que todos nós estamos vivendo, mas ele precisa ser analisado com muita razoabilidade pelo Congresso Nacional. Inclusive, ontem eu já li notícias de que um dos artigos deve ser suprimido, que basicamente abria espaço para um não pagamento de aluguéis residenciais e comerciais, porque, de novo, a gente não tem uma situação que se aplique a todos os casos. Cada caso é um caso específico, cada empresa vai ter o seu faturamento, a sua área de negócios afetada de uma forma diferente, então as soluções têm que ser caso a caso, não tem uma fórmula mágica para se aplicar a todos. E aí a gente colocou aqui um quadrinho resumo, que no final das contas, para dar um resumo do resumo, eu vou dizer o seguinte: claramente, quando a gente compara aqui partes contratuais, mediação, arbitragem e judiciário, quem está mais preparado para resolver essa situação são as partes. Mediação ajuda, porque facilita a discussão, traz um terceiro. Eu costumo dizer que mediação é terapia de casal, né? O melhor para resolver qualquer problema é o casal. Se precisar de alguma ajuda, mediação
seria a terapia de casal, que vai ajudar um a ouvir o outro. Uma parte a ouvir quais são as dificuldades enfrentadas pelas outras, discutir as soluções, mas o mediador ele não decide. Então, partes contratuais e mediação, a gente vê como os principais instrumentos de se resolver qualquer conflito agora. A arbitragem, não necessariamente os árbitros vão conhecer o negócio, assim como no caso do judiciário, existe um custo elevado com a arbitragem. Há o risco da decisão salomônica, que significa o seguinte: olha, vamos fazer aqui uma decisão que é quase uma decisão de equidade, mas muitas vezes os árbitros não é permitido que eles decidam por equidade, mas mesmo assim eles decidem de uma forma que parece que é com base no direito, mas na verdade é com base na convicção deles, que tem que ser uma decisão ganha-ganha ou perde-perde, o que não significa o que está no contrato, o que está na lei. E também a criatividade, as partes e os mediadores vão ter mais criatividade para achar soluções. E nesse momento a gente precisa de criatividade, a gente precisa inovar. Por fim, queria chamar a atenção a revisão. Né? Na arbitragem não tem possibilidade de recurso. No judiciário tem, mas esse recurso vai vir daqui a quantos anos? 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo da discussão, dependendo do tribunal. Então, as partes e os mediadores eles podem trabalhar num prazo compatível com o problema e eles podem rever aquela solução, eles podem ter uma solução temporária e concordar de daqui a 3 meses sentar de novo, rever o assunto e por aí vai. Então, eu acho que era isso, Luana. Eu acho que a gente não tem mais nenhum slide de conteúdo, se você puder só passar para a gente ter certeza. E exatamente. Então, queria agradecer a todos e fico aqui disponível para perguntas e peço desculpas pela confusão aí da conexão. Sem problema algum, Marcelo. Muito obrigada pela sua exposição. Sem mais delongas, agora eu passo a palavra para o Christian Baldani e para o Fábio Figueira, sócios do Veirano Advogados, por favor. Oi, bom dia a todos. Fábio Figueira falando. Na verdade, quem vai falar é o meu sócio, Christian Baldani, que é da área tributária, da área trabalhista. Eu estou aqui muito mais como membro da diretoria da Câmara, para prestigiar a Câmara e parabenizar também a Câmara por esse webinar. A área trabalhista, naturalmente, é uma área que também está sendo muito demandada. Não sei se todos têm conhecimento, mas saiu ontem uma medida provisória 936, que mais uma vez versa sobre questões trabalhistas. Então, dito isso, eu vou passar para o Christian, que é o especialista no assunto. Christian, por favor. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer pelo convite da Câmara, que fico muito lisonjeado com a possibilidade de poder debater sobre as questões envolvendo o Covid-19, né? Em especial todos os impactos que a gente tem na área trabalhista, que a gente sabe que é uma área bastante delicada, porque afeta principalmente muitas empresas e uma grande leva de trabalhadores. Como o Fábio bem disse, saiu na noite de ontem aí a nova MP 936, que regula a possibilidade de suspensão de contrato e redução de jornada e de salário, né? Tem algumas peculiaridades e nuances. Eu me coloco à disposição aqui posteriormente para poder responder perguntas por e-mail sobre o tema, porque é um tema que certamente vai trazer interesse de muitas empresas, que eu acho que era isso que as empresas como um todo estavam esperando, né, que saísse essa possibilidade, porque para ter um grande alívio de caixa, né? Então, eu me coloco à disposição posteriormente. Eu preparei aqui uma rápida apresentação, vou tentar compartilhar aqui a minha tela, para ver se vocês conseguem verificar ela, mas vocês estão conseguindo ver? Está aparecendo a apresentação? Sim. Perfeito. Estamos sim. Então, eu preparei aqui uma rápida apresentação de alguns slides para falar um pouco sobre esses impactos da MP 927 nas relações de trabalho. Eu acho que, de início, o principal ponto que a gente tem que ressaltar aqui é que a MP ela veio no momento em que as empresas, quando tiveram a notícia, né, enfim, do decreto legislativo reconhecendo o estado de calamidade pública, cada empresa ficou um pouco sem norte, né? Algumas empresas colocaram empregados em home office, outros queriam já saber como é que fazia para dar férias coletivas, outras férias individuais, outras tinham um banco de horas, não sabiam o que fazer,
outras procuravam se poderia ou não poderia suspender contrato. Então, acho que o governo editou essa MP, basicamente tentando colocar em um só lugar todas essas possibilidades que, a princípio, é o que fazem maior sentido do ponto de vista trabalhista. No artigo 2º, a MP ela trouxe um ponto interessante, porém desafiador, né? Que ela passou a determinar a prevalência de acordos individuais sobre os acordos coletivos e o que está disposto em lei. Aqui a gente já tem ouvido bastante discussões, seja de Ministério Público, seja de alguns juízes, né, que vêm se posicionando com certo receio sobre a validade desses acordos individuais. Porque, como a gente sabe, o direito do trabalho ele tem um espírito bastante protetivo e, pós-reforma trabalhista, em que ficou permitida a possibilidade de acordos coletivos prevalecerem sobre o que tem de legislado, ou seja, o negociado sobre o legislado, autorizar nesse contexto de calamidade pública acordos individuais pode, em alguma maneira, ser questionável a depender do que o empregador decidir fazer. Mas o fato é que ele está ali na medida provisória, né? O Marco Aurélio recentemente analisou a constitucionalidade desse artigo e entendeu ele por ser constitucional na primeira análise. O assunto vai ter que ser deliberado ainda pelo STF, pelo Pleno. Então, assim, no que a gente está hoje em dia, a gente tem entendimento da constitucionalidade, mas ressalto a todos de que, a depender do que for feito, o acordo individual pode gerar algum tipo de risco para as empresas. Portanto, na medida do possível, privilegiar o acordo coletivo em detrimento do individual é sempre o melhor caminho, mais seguro, vamos dizer assim. Seguindo um pouco do Christian, que o próprio... Christian, desculpa, eu vou te interromper rapidinho. Você consegue colocar a apresentação em tela cheia? Para mim, é que ele está como tela cheia. Deixa eu ver se... Porque para mim é que ela está como tela cheia. Tá como tela cheia? Para mim é que tá. Deixa eu ver se eu Vê consigo se você consegue, mudar. de repente, maximizar a janela. Talvez seja isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Melhorou alguma coisa aí para vocês? Não. Por enquanto, não. Porque para mim é que ele aparece como tela cheia. Cristian, uma ideia que surgiu aqui no chat foi você, antes de compartilhar, já colocar em tela cheia, aí depois você faz o compartilhamento de novo. Ah, tá. Deixa eu tentar fazer aqui então, peraí. Isso. Eu tenho que... Melhorou aí ou como é que ficou? Ainda não. Deixa eu colocar a tela cheia e vou ver se eu consigo compartilhar aqui agora. Tem que parar o compartilhamento, botar em tela cheia e aí, ao compartilhar, escolher o modo apresentação para ser compartilhado. Vamos ver se agora vai aqui. Melhorou? Não. Continua da mesma forma, mas tudo bem, vamos seguir assim. Bom, eu posso encaminhar por e-mail aí para você, se funcionar agora, enquanto isso, e você compartilha por aí. Pode ser? Tá, deixa eu fazer isso aqui agora, então. Desculpa aí, pessoal. Qual que é o teu e-mail, Luana? Luana, já. com O. Já peguei aqui já. Tem, né? Deixa eu parar o compartilhamento e já faço aqui rapidinho. Tinha aparecido na tela. Bom, enviei. Enquanto vai chegando aí, Ilona, eu vou falando por aqui só para não perder o tempo. Então, voltando no que eu estava falando, né, seguindo no que o próprio Marcelo já tinha dito, a MP também trouxe e reconheceu, né, que esse estado de calamidade pública ele fica reconhecido como força maior. E o interessante desse reconhecimento aqui é porque na própria CLT a gente já tinha previsão lá nos artigos 501 que quando há possibilidade de reconhecimento de força maior, você já poderia utilizar a regra do artigo 503 que prevê a possibilidade de redução de jornada e proporcional. E aqui há uma ressalva importante para todo mundo, porque se você for ler lá o artigo 503 da CLT,
você vai ver que esse artigo, ele, na verdade, ele não prevê a necessidade de se fazer essa redução proporcional de salário por meio de acordo coletivo. Ele simplesmente fala que as partes podem reduzir, quando configurado força maior, a jornada e o salário em 25%. A gente entende, né, que esse artigo 503 ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que ele é da CLT, né, que é da época de Vargas. A Constituição de 88 exige que, para fins de redução de salário, você necessita de acordo coletivo. Então, o nosso entendimento é que proceder com a redução de salário e jornada sem acordo coletivo pode gerar risco para a empresa, ainda que a gente tenha, como eu acabei de dizer logo anteriormente, a possibilidade de se fazer isso por acordo coletivo, como tá, com acordo individual, como está pontuado na MP e como também, inclusive, saiu na própria MP 936 de hoje. Bom, feito isso, o que a gente tem em termos de novidade que a MP introduziu, tá? Não sei se já chegou aí, Luana, a apresentação para você. Não, não recebi não, Christian, não sei o que aconteceu. Deve estar na nuvem aqui. Mas então eu vou de qualquer maneira prosseguindo aqui. O primeiro ponto que a gente tem da introdução da MP, tá, foi a possibilidade de se fazer o teletrabalho. E aqui é interessante a gente pontuar, porque assim, o teletrabalho até então, ele estava previsto só na CLT, que veio introduzido com a reforma trabalhista, já que antes da reforma trabalhista de 2017, a gente não tinha previsão legal sobre o teletrabalho. E o teletrabalho, se você seguir o que está na CLT, é aquele trabalho que se configura preponderantemente fora por meios telemáticos e fora das dependências da empresa. E aqui, nessa situação que nós estamos vivendo, a MP acaba meio que, de certa forma, equiparando o teletrabalho com o trabalho remoto ou outra forma à distância, tá? Então, acabou tudo meio que ficando dentro de uma caixinha só, tá? Em que o empregador pode fazer isso por meio de alteração unilateral, havendo necessidade de se fazer apenas um aviso de 48 horas para o trabalhador. É importante pontuar que a MP ela passou a prever esse tipo de trabalho, tá, como sendo um trabalho externo, portanto, sem direito ao trabalhador de receber horas extras, como já está previsto lá no artigo 62, inciso 3 da CLT. Tá? E aqui tem uma discussão grande, porque nas hipóteses em que as empresas já tenham possibilidade de fazer o controle da jornada, se você deixar de fazer o controle, se baseando efetivamente no que você tem na MP, geraria ou não algum risco, a gente entende que se tiver mecanismo de continuar fazendo um controle da jornada, ainda que por exceção, ou seja, naquela forma em que você simplesmente vai pedir que o trabalhador informe as horas extras que ele desempenhou durante o seu dia de trabalho, é mais recomendável do que você simplesmente interpretar a validade do artigo do teletrabalho interpretando como um trabalho externo, porque posteriormente o empregado pode dizer que a empresa continuava tendo meios de controlar a sua jornada e, portanto, você acabou tendo um passivo de horas extras nesse sentido. Tá? A MP também impôs a necessidade de você ter um acordo individual com o empregado, tá? Em especial para você regular o meio em que o trabalho vai ser feito e as despesas. E aqui, se você interpretar que o risco do negócio deve ficar sempre a cargo do empregador, estabelecer por meio de acordo escrito que todas as despesas ficarão a cargo do empregado nesse período de calamidade pública pode gerar algum risco de questionamento futuro, tá? A gente tem decisão de TRT2 de São Paulo, em que eles interpretam a possibilidade do empregador não ter a necessidade de arcar com os custos, considerando que ao trabalhar em casa há uma certa redução de outros custos como um todo, tá? Então isso precisa ficar documentado, lembrando que naquelas situações em que o empregado vai arcar com o inteiro custo, pode de alguma maneira gerar algum risco para a empresa. Então é bom ter cuidado na forma em que você vai pactuar esse acordo individual. Com relação às mensagens, né, que eventualmente seriam fora do horário de trabalho, né,
a MP disse que isso não se configuraria como tempo à disposição do empregador. Portanto, o empregado não poderia utilizar esse argumento, tá, para postular eventuais horas extras ou dizer que ele estava à disposição da empresa, salvo se tiver algum acordo por escrito nesse período. Então, esse é um pouco o contexto geral do teletrabalho. Tá? A MP também trouxe e modulou algumas considerações sobre a possibilidade de antecipação de férias. A gente sabe que pela CLT você pode conceder férias para os seus empregados desde que você conceda com aviso prévio de 30 dias. Né? A MP reduziu esse prazo para 48 horas. Ela também regulou a possibilidade de você antecipar períodos aquisitivos incompletos. E aqui tem uma grande discussão, né, porque a MP não é clara se esses períodos aquisitivos podem ser futuros do ponto de vista de um período aquisitivo que sequer ainda foi iniciado, ou se seriam apenas períodos aquisitivos já iniciados. Tá? Nos parece haver grande discussão, inclusive, quanto à constitucionalidade desse artigo da MP. Então, o que a gente entende é que, na medida do possível, em havendo espaço, que a gente só considere períodos vencidos de férias e períodos aquisitivos já iniciados, e deixar, eventualmente, períodos aquisitivos ainda não iniciados para o momento posterior. Tá? A MP também exige, né, ela estabelece que tem que ter um período mínimo de 5 dias nessas férias. Ela traz uma importante ressalva que até então não tinha na CLT, que é você convocar quem está de férias para voltar ao trabalho naquelas atividades que são essenciais. Tá? Então, isso é uma questão interessante, ou seja, uma forma de interrupção das férias, que até então você não tinha isso na CLT. Ela também traz a possibilidade de você pagar o 1/3, o abono pecuniário de 1/3, só ao final, junto com o próprio 13º salário. Então, isso também é uma questão bastante interessante, que alivia o fluxo de caixa das empresas, e ela também deixa a conversão da parte de férias dos 10 dias mediante aprovação da empresa, o que até, de certa maneira, é sensato, porque se o objetivo hoje, atualmente, é da gente manter fluxo de caixa, né, em razão do momento, autorizar que o empregado faça jus de vender esses 10 dias pode, de alguma maneira, impactar o caixa da empresa. Então, por isso, acho que foi razoável o entendimento da MP de dizer que cabe ao empregador pontuar como proceder nesse sentido. Tá? Com relação às férias coletivas, pela CLT, você tinha possibilidade de concedê-la para um setor ou determinado setor da empresa, né, ou a todos os trabalhadores. Você tinha que observar um prazo de 15 dias e notificar sindicato e as autoridades competentes. Com a MP, essa dispensa deixou de ser exigida, tá? O que então torna o procedimento das férias, a concessão das férias coletivas mais rápido, e ela também reduziu o prazo de 15 dias para 48 horas, tornando então, como eu disse, mais rápida a possibilidade de você colocar um determinado número de trabalhadores ou trabalhadores como um todo em férias coletivas. Tá? E aqui você também tem a dispensa, né, dos limites de períodos anuais e mínimos de dias corridos que você tinha previsto na CLT. Então, ela também trouxe algumas considerações específicas com relação a essa possibilidade. A gente tem visto alguns clientes questionar, mas e se eu der férias individuais, porque é mais interessante em razão do que a MP disse, para um grande número de trabalhadores, que no final das contas pode ser interpretado como umas férias coletivas, ou seja, você abrange determinado número de indivíduos de um setor e estou dizendo, isso aqui não é férias coletivas, é férias individuais. A gente entende que esse procedimento, embora mais benéfico para a empresa, porque ela permite um leque maior de alternativas, pode, de alguma maneira, acabar resultando em algum tipo de risco se, em algum momento, o Ministério Público do Trabalho, até mesmo o sindicato, vir a questionar esse procedimento que a empresa fez, dizendo que, na verdade, não se trata, né, de férias individuais, mas sim de férias coletivas. Passando das férias individuais e coletivas, a MP também trouxe a possibilidade de antecipação de feriados não religiosos, desde que com um aviso prévio de 48 horas. Tá? E aqui ele permite também a utilização de bancos de horas que você já tem, tá? Em especial com relação aos feriados religiosos, a MP trouxe a ressalva de que depende de consentimento do empregado dessa antecipação. A gente tem visto que não são muitas as empresas que têm seguido por essa linha
de fazer antecipação de feriados, tá? Religiosos ou até feriados em si, mas o fato é que ele está na própria medida provisória, então pode ser uma alternativa viável para as empresas que tiverem interesse. Outra modificação temporária interessante que a MP introduziu, tá? Foi com relação à criação de um regime especial de banco de horas. Eu não sei se todas as empresas têm ou utilizam o banco de horas, mas aquelas que não têm o banco de horas, a MP possibilita a criação de tá? Para que você coloque as horas em que o empregado vai deixar de trabalhar e que você consiga fazer a compensação dessas horas não trabalhadas em um período de até 18 meses. E o que é interessante dessa modificação? É porque, pela reforma trabalhista, né, pela CLT que foi introduzida, você pode instituir acordo individual de banco de horas com um limite máximo de 6 meses. E você vê aqui que a MP ela acabou introduzindo um limite de 18 meses, então ampliou bastante o tempo em que você pode utilizar esse crédito em favor da empresa para fins de compensação da jornada, tá? Algumas empresas que já possuem o banco de horas em vigor, tá? E que vai de alguma maneira acabar ficando dois bancos, vamos dizer assim, né? O banco antigo pré-MP e o banco pós-MP, a gente tem interpretado e visto em fóruns de debate, tá? Que o banco é um só. Ou seja, você vai ter simplesmente um único banco para aquele período todo e você pode, em determinados momentos, segregar as horas que são pré-MP, de maneira que o empregado vá diluindo e compensando essas horas de trabalho e, posteriormente, então, ir enchendo o banco de horas com essas horas não trabalhadas da MP no período em que durar o período de calamidade pública, tá? Os limites de jornada, naturalmente, ficam permitidos, mantidos, né? Você não tem alteração com relação a isso. E, uma vez que você vá fazer uso dessas horas, a MP autoriza que você compense, né, até 2 horas extras por dia desse banco, tá? Então, respeitado sempre lá o limite de 10 horas que você já tinha na própria CLT. Para as empresas, né, que trabalham com determinadas atividades de risco, ou em especial operadoras de plataforma de petróleo, isso aqui trouxe um grande impacto, né, que é com relação à possibilidade de suspender treinamentos, tá, e dá-los de forma remota. Ou seja, para aqueles treinamentos em que você exige um treinamento presencial, a MP acaba autorizando que seja feito remotamente. Não se sabe ainda como é que vai ser posteriormente, quando acabar, e esse empregado que recebeu esse treinamento de maneira remota vai utilizar na prática. Talvez seja recomendável um curso de reciclagem em determinado momento para colocar em prática aquilo que ele aprendeu, até mesmo visando garantir a segurança do empregado, da empresa e evitar futuras discussões em âmbito administrativo. Com relação aos exames, tá, gente? Eles acabaram sendo suspensos, todos aqueles exames ocupacionais, periódicos que você costuma fazer, eles ficam suspensos e você tem que fazer ele até num prazo de 60 dias após o término do estado de calamidade. A única ressalva que você tem é para o demissional, tá? O demissional, de acordo com a MP, ele continua sendo obrigatório, salvo se você já tiver feito um exame ocupacional nos últimos 180 dias, ou seja, nos últimos 6 meses. Se você não fez isso, tá? Você, em tese, só consegue demitir o empregado mediante a realização do exame demissional. A gente tem visto muitas empresas nos consultar perguntando, mas nessas questões de restrição de locomoção, de restrição de atividades, está sendo difícil encontrar empresas ou médicos que estão realizando demissional, tá? Eu posso implementar a demissão ainda assim? Em tese, você pode, sabendo que você vai ter um risco de, posteriormente, esse empregado vir a juízo e questionar a demissão, sob a ótica de que não foi feito o exame demissional e, portanto, ele não está apto ao trabalho. E, por outro lado, as empresas podem argumentar que, na verdade, trata-se de uma mera infração administrativa, que no momento da demissão o empregado estava apto e, portanto, você teria condições, obviamente evidenciando que você procurou todas as empresas para poder fazer o demissional médico, você não encontrou ninguém em razão da situação de calamidade pública, você se viu obrigado, até mesmo por uma questão de força maior, de fazer rescisão do contrato. Tem risco, mas há argumentos em favor da empresa, embora não tão defensáveis em razão do que consta da MP. E uma questão interessante é com relação ao mandato de CIPA, né? A MP também suspendeu as eleições e prorrogou os mandatos de CIPA. Então, para aquelas empresas que têm CIPA vencendo por agora,
saiba que você pode suspender as eleições e prorrogar os mandatos de quem já são os cipeiros e, obviamente, acabado o estado de calamidade, seguir para novas eleições. Puder passar para mim aí? Obrigado. Com relação à questão de pagamento de FGTS, a MP trouxe a possibilidade de diferimento do pagamento, ou seja, você pode postergar os pagamentos sem encargos, tá? Observados os valores para as parcelas que vencem agora em março, abril e maio, tá? Então, a possibilidade que você pode, para as empresas tentando aliviar fluxo de caixa, muitas das empresas já estão seguindo e observando isso, já tem uma própria circular da Caixa Econômica Federal estabelecendo quais são as regras, cronogramas e condições que tem que observar, então isso está tudo fácil para quem quiser olhar, é fácil pegar na internet, nas próprias caixas, tá? A única ressalva desse diferimento, se tiver a rescisão do contrato, nesse período você obrigatoriamente tem que fazer a antecipação, tá? E você tem a suspensão da prescrição por até 120 dias. A MP também trouxe a possibilidade de fazer jornadas especiais para os estabelecimentos de saúde, basicamente prevendo aquelas jornadas de 12 por 36 por meio de acordo individual. Já tinha-se discussões no passado com relação a isso, então aqui, na verdade, só é uma forma de tentar viabilizar os profissionais de saúde e as empresas de setor de saúde. Pode passar, por favor. Tá. O último slide, né, que são os últimos pontos que você tem com as modificações temporárias introduzidas pela MP, você tem aí o item 9, né, que é a suspensão dos prazos administrativos e fiscalização, ou seja, todos aqueles prazos de autuação, fiscalização que você tinha, eles estão suspensos. As únicas ressalvas dos auditores é quanto à ocorrência de iminente registro, falta de registro, iminente perigo ou em caso de trabalho infantil, tá? Então, tem essas ressalvas. A gente não sabe até que ponto como os auditores vão na prática implementar isso, porque já tem, inclusive, atos e medidas que podem fazer trabalho remoto, autuações virtuais nesse sentido, então fica uma coisa um pouco complexa, né? A MP saiu, tem diversas notas técnicas e portarias do Ministério da Economia tentando regular isso, mas o fato é que houve a suspensão desses prazos, tá? Uma questão importante para as empresas, né? A gente sabe, em especial por causa de doença ocupacional, a MP ela expressamente diz que a Covid-19 ela não se caracteriza como doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo causal. A nosso ver, vai ser muito difícil configurar o nexo causal, porque o empregado pode já vir eventualmente contaminado ou estar assintomático enquanto no trabalho, então configurar o nexo causal acho que vai ser algo bem difícil, muito embora a gente sabe que a nossa justiça é bastante protetiva, então vai ser uma discussão naqueles casos em que ficar configurado que o empregado está contaminado pelo Covid-19, postular isso como sendo doença ocupacional para fins de todos os benefícios trabalhistas, pode ser uma certa discussão no âmbito da Justiça do Trabalho e o laudo pericial que vai eventualmente dizer ou não o nexo causal, embora hajam saídas legais em que você pode questionar não só pelo nexo, mas como eventualmente a existência de que isso já era de uma área pandêmica e, portanto, já era se esperado que o empregado fosse contaminar isso, então afastaria a responsabilidade da empresa, tá? E, por fim, você tem aqui uma ressalva quanto ao período da ultratividade, né? Uma vez que as normas coletivas agora podem ser prorrogadas por mais 90 dias, né, aquelas já vencidas, e as que estão por vencer por mais 180 dias. Né? Isso tudo dentro de um contexto que a gente sabe que a negociação coletiva se torna um pouco mais complicada e até um certo desafio para as empresas, né, conseguir a aprovação de todos os empregados para a validação dessas normas. Já tem sindicatos postulando e conseguindo fazer negociações virtuais, então é uma possibilidade, tá? Para aquelas empresas que têm interesse, a gente já tem, inclusive, tido sucesso com algumas negociações virtuais. Então, é basicamente esse um resumo, gente, rápido da MP, eu me coloco à disposição, acho que esse foi o último slide, me coloco à disposição, meu e-mail está na tela e depois eu circulo essa apresentação para vocês também e fico à disposição ao final para responder eventuais perguntas, tá? Obrigado, gente. Christian, muitíssimo obrigada pela exposição. Realmente são muitas atualizações e muitos detalhes. Sem mais delongas, agradeço pela participação e passo a palavra agora para o Arthur Stuce Neves com o painel tributário, impactos tributários em decorrência da pandemia global e plano de ação para geração de caixa. Por favor, Arthur.
Bom dia a todos aí. Queria primeiro agradecer e parabenizar a Câmara do Rio pela iniciativa, pioneira, inclusive, acho que é dos primeiros debates aí jurídicos que a gente está tendo agora, evidentemente pelo convite, e dizer também que é uma honra dividir não aqui o palco, mas as telas, né, com colegas Marcelo, Fábio, Cristiano, né? Quer dizer, na mesma linha do que foi dito até agora, no direito tributário também as alterações são constantes. A gente sabe até que o volume legislativo do direito tributário brasileiro é bastante intenso, a complexidade também, especialmente a gente tem 3 entes tributantes. O volume de normas é realmente enorme, apesar de ser uma coisa relativamente recente, né? Quer dizer, a gente está falando de um problema aí de 2 a 3 semanas no Brasil no momento. Mesmo assim, a quantidade de normas já é muito grande, né? A gente teve ontem, inclusive, também, no final do dia, né, 3 informações importantes dadas pelo secretário da Receita Federal, pelo José Toches Neto. O primeiro deles aí é em relação à redução a 0 até o dia 3 de julho da alíquota do IOF sobre recuperação de crédito, né? Essa alíquota era 3%, tá? Isso é uma norma que, inclusive, já foi publicada. A gente encontrou hoje de manhã essa norma, então já é a norma 10305 de 2020. A gente tem também, quer dizer, já a informação do diferimento de recolhimento de PIS e COFINS e contribuição patronal. Na verdade, aí o que seria devido nos meses de abril e maio vai passar para agosto e outubro. Também foi informado ontem pelo secretário. Ainda não localizamos a norma, essa norma deve sair hoje também, como eu disse, realmente estamos sendo bombardeados por normas aí quase que a cada hora. E a última notícia aí já para as pessoas físicas respeito ao adiamento do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda de pessoa física, né? Que passou para o dia 30 de julho. Isso faz todo sentido porque ele vai em linha com o prazo do Banco Central, do Capitais Brasileiros no Exterior, que ia ser no início de abril e passou também para a primeira semana de junho, tá? Então fica 1º de junho o CBE e 30 de junho a declaração de ajuste anual. Aqui eu acho que é importante também fazer uma avaliação olhando não apenas para o Brasil, mas também para o exterior. O Brasil está em linha com o que a OCDE vem recomendando. Evidentemente que as recomendações da OCDE elas são também bastante vastas no momento. O Brasil tomou algumas dessas medidas e outras estão sendo decididas no judiciário. Eu vou passar brevemente aqui. A OCDE, na verdade, ela tem um fórum específico que chama Forum on Tax Administration, FTA, e ele disciplina e ele tenta ajudar as administrações tributárias locais a tomar medidas aí para enfrentar, especialmente nesse caso de pandemia global, né? Acho que o primeiro item que é recomendado pelo FTA é a prorrogação de prazos, né, da maneira geral. A gente viu isso aqui no Brasil, acabei de informar essas normas de ontem também, que tem essa mesma previsão, mas a gente também teve postergação de pagamento do Simples e teve também postergação de pagamentos do FGTS, né? A gente tem visto isso também, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns determinados casos, quando a gente está falando de income tax, né, de imposto de renda de pessoa jurídica, e também tem visto na Noruega, por exemplo, até em relação ao ICMS, o ICMS norueguês, assim, por dizer que seria o imposto de valor agregado, tá? Lá existe uma prorrogação de 60 dias já em curso. É claro que isso tudo pode ser passível, diante de toda essa incerteza que a gente tem agora, para mais prorrogações, né? A gente tem aqui no Brasil, e aí passando já para o segundo ponto, de recomendações da OCDE, o diferimento de pagamentos, né? A gente no Brasil ainda não tem a primeira norma, a primeira informação de norma que está por ser editada foi essa do PIS e da COFINS, da contribuição patronal. A gente apesar de ela não ter sido publicada ainda, hoje a gente já tem um movimento muito intenso de ações buscando diferimento de tributos, né? Inclusive com base numa portaria de 2012, que foi criada por outro motivo. Isso causou até com que a Receita se manifestasse que essa portaria não deveria ser aplicada, mas o Judiciário, em alguns casos, ele vem deferindo liminares. Então, a gente tem monitorado cerca de 200 ações. É claro que esse número muda todo dia, e pelo menos em 10% aí a gente viu liminares favoráveis. Algumas liminares favoráveis também, aí vai depender muito do juiz, apesar do judiciário de uma maneira geral. Quer dizer, a gente tem hoje todos os prazos suspensos, basicamente. A gente tem os juízes numa atuação bastante proativa nesse sentido, e aí eu acho que é uma decisão de bastante coragem também, quer dizer, quando uma liminar dessa é concedida.
eu acho que a gente vai caminhar aí para uma unificação de jurisprudência. Evidentemente, isso vai demorar um pouco, ou até mesmo a edição de normas específicas, né, prevendo esse diferimento aí já de uma maneira mais abrangente. Isso pode se aplicar tanto pelo ente tributante, quer dizer, pela União, quanto também para os estados e municípios, cada um na sua competência, né? A gente tem também, quer dizer, só como exemplo de ferimentos também, quer dizer, a gente tem na Áustria até um exemplo em relação à necessidade de comprovação que alguns países estão impondo aos seus contribuintes, de comprovação de que, de fato, o prejuízo ou os problemas que eles estão tendo agora com o fluxo de caixa é decorrente exclusivamente da pandemia, né? Imaginar um cenário de alguém que já vem em uma situação de insolvência há muito tempo e que vai colocar a culpa agora nesse novo cenário para conseguir benefícios. Por exemplo, a Áustria ela não tem aceito isso, ela está permitindo diferimento só para quem de fato comprova que teve esse prejuízo especificamente decorrente da Covid, né? Na França, a gente também já está vendo diferimento de imposto já legislado, inclusive nas hipóteses em que são autorizadas esse diferimento, ele é prorrogável por 3 meses, já de maneira automática, então isso é uma coisa bastante interessante. O terceiro ponto, a terceira recomendação da OCDE é o afastamento de multas e juros, né? O Brasil ainda não tem uma norma específica tratando disso, apesar de ter algumas coisas mais relacionadas à parte de parcelamento, pagamento e cobrança, que eu vou falar logo na sequência, mas também é bem provável que a gente tenha alguma coisa, e também é algo que tem levado as empresas a procurar o judiciário, né? A Itália, por exemplo, ela fez um approach um pouco mais seletivo, ela escolheu algumas áreas da indústria que estão sendo mais afetadas e está dando para essas indústrias o afastamento da multa de juros. É claro também que isso pode mudar, a gente imaginando que essa pandemia continue por mais tempo, a gente pode ter um cenário no qual praticamente todo mundo vai ser de alguma forma afetado, né? A Holanda tem tomou uma decisão interessante, eu acho que vale a pena citar, que foi decidir não cobrar multa e juros por todo o período em que a pandemia, multa por todo o período que a pandemia perdurar, e os juros ela reduziu a 0,01%. Então ela coloca as empresas numa situação de bastante, eu acho que nesse momento também a certeza, e aí quer dizer, a segurança jurídica ela é muito importante para as empresas, né, para elas poderem se posicionar. Aí a gente vou falar brevemente aqui da questão do acesso facilitado, de parcelamento e extensão dos prazos existentes, né? A gente sabe que tem a norma específica de transação, que foi editada e foi publicada agora em março, e também tem a opção, quer dizer, tem essa opção de parcelamento em até 97 meses, né? Claro que ela vai variar, dependendo de quem está fazendo a adesão, mas ela é, evidentemente, uma forma de desafogar. Algumas empresas já aderiram, inclusive, não são empresas, mas pessoas físicas também. Isso se aplica também não apenas só às empresas que são optantes pelo lucro presumido em lucro real, mas também as pessoas optantes pelo simples, né? Novamente, aqui a gente vê também na Bélgica um cenário onde só é permitido aderir ao parcelamento quem de fato comprova que o problema é decorrente da Covid em especial, não de problemas passados. No Brasil, essa norma é um pouco mais abrangente, então ela pode ser usada aí como uma forma de aliviar o caixa, né? E aí o Brasil tem uma decisão bastante interessante. A gente sabe que o Brasil tem uma cultura de parcelamentos recorrentes, né? Quer dizer, recorrentes. Esses parcelamentos, eles de tempos em tempos, eles surgem, eles servem para desafogar os contribuintes em diversas situações. O Brasil suspendeu por 90 dias qualquer rescisão de parcelamento, tá? Por inadimplência. Então, mesmo que seja alguém que já vem com uma parcela não paga ou várias parcelas não pagas, não vai ser excluído dentro de 90 dias, isso não vai acontecer. E também suspendeu o protesto de dívidas ativas federais, né? Então, isso também, evidentemente, não vai causar um novo problema para os contribuintes. Mas aí fica aqui a ressalva que a recomendação também não pode ser simplesmente não pagar, porque uma vez encerrado aí, a gente tem uma certa incerteza em relação ao que vai acontecer quando se encerrar o período da pandemia, e nesse momento a gente vai ter, quer dizer, os parcelamentos vão ter que ser pagos em algum momento, e a gente vai ter uma situação de agravamento, né? A gente tem também, quer dizer, uma recomendação da OCDE, a sexta recomendação, né? É a aceleração de restituições
Não temos ainda no Brasil uma medida específica em relação a isso. Se fala, até do ponto de vista de imposto de renda de pessoa física, e mesmo o prazo tendo sido adiado para o final de junho, que essas restrições sejam mantidas agora, e evidentemente que isso é uma maneira boa do governo injetar dinheiro na economia, capaz que é bem provável que o governo tome alguma medida nesse sentido nos próximos dias e semanas, né? A suspensão das fiscalizações também é uma recomendação da OCDE. Aqui a gente, na verdade, está atuando contra isso, entre aspas. A Receita Federal, o Brasil segue fiscalizando normalmente, tá? A fiscalização pode acontecer agora. A suspensão que a gente viu no caso dos parcelamentos, ela não se aplica à fiscalização, então é possível fazer essa fiscalização. Claro que muita ponderação aqui deveria ser feita, porque uma fiscalização ela vai demandar todo um contato, um envio de uma série de documentos. Quer dizer, enquanto as coisas estão paradas, é muito complicado para uma empresa cumprir prazos de fiscalização, enfim, atender a fiscalização da melhor maneira. Mas, até o momento, as fiscalizações estão em curso ainda no Brasil, tá? E aí, aprimoramento dos serviços prestados de comunicação, também uma recomendação da OCDE. Aqui no Brasil, apesar do atendimento presencial estar basicamente suspenso, com algumas exceções, a gente tem tudo basicamente andando também, então você consegue ter o acesso virtual. A gente tem visto até isso com julgadores, por exemplo, do CARF, e aí, em alguns casos específicos, até uma reunião presencial é possível, tá? Mas, evidentemente, e aí é muito importante dizer isso, é muito tratado caso a caso, de acordo com a urgência, com a necessidade, né? E aí, quer dizer, a gente chega nas nossas recomendações e sugestões de como lidar com isso, né? É um cenário imprevisível, é um cenário catastrófico e que veio da noite para o dia. Ninguém conseguiu se preparar para isso, mas a gente tem alguns caminhos que a gente tem recomendado para os nossos clientes para conseguir dar um alívio no caixa, né? E esse alívio no caixa a gente dividiu em 3 colunas aqui, a possibilidade, quer dizer, primeiro os passivos, depois um ajuste na rotina das pessoas jurídicas, também o crédito, né? Na parte dos passivos, a gente tem, como eu já falei, da parte da transação tributária, é uma possibilidade. A postergação de tributos federais, aí, onde a gente tem a calamidade já decretada, ela é plenamente, quer dizer, ela é possível através de medida junto ao judiciário agora, com exceção dessa nova norma que está por vir aí. Mas até o surgimento de uma nova norma é possível buscar esse direito junto ao judiciário, e, como eu disse, há liminares sendo deferidas, tá? Numa situação de urgência, quer dizer, uma situação de necessidade, eu acho que é uma saída interessante. Nessa mesma linha, o afastamento de juros e de multa também pode ser pleiteado, tá? Tem uma medida também que é até mais simples, mas ela se aplica bem no momento como esse, onde o caixa fica tão apertado, que é a substituição de depósitos em processos judiciais, e aí uma substituição por uma carta de fiança, que talvez não seja o caminho mais simples, mas é uma possibilidade, ou até outras garantias. Muitas vezes você levantar um montante que está depositado e indicar um bem imóvel pode ser um caminho interessante aí para você dar uma aliviada no seu caixa. E aí a suspensão de processos e prazos também, onde não está determinado, a gente também consegue caminhar nesse sentido, né? Em relação aqui às rotinas, para quem ainda não pagou o primeiro DARF, quer dizer, quem ainda tem a possibilidade de optar aí entre lucro real e lucro presumido, isso pode ser uma saída interessante. O lucro presumido para lucro real, a gente prevê como um cenário base para a maioria das empresas agora que vai ser um trimestre ruim. Então, se é possível ainda fazer essa alteração para quem né? Quer dizer, uma vez escolhido o código do lucro real, você não consegue mais voltar, mas para quem ainda é possível, isso pode ser uma saída interessante. Também não me surpreenderia se viesse algum tipo de legislação permitindo essa alteração tardia com algum tipo de excepcionalidade, mas a gente não tem nada de concreto nisso ainda, tá? Inclusive, aí, ainda nessa linha, o lucro real e a opção pelo lucro real trimestral também pode ser uma alternativa interessante, né? A gente tem também, aí já uma questão também de rotina, seria a revisão de plano de incentivo, PLR, quer dizer, essa é uma maneira também da empresa se preparar um pouquinho e tentar organizar o caixa. E aí eu também queria fazer uma ressalva, aproveitar que essa questão da rotina, a gente tem visto algumas ofertas um pouco ousadas, né?
E aí eu acho que é claro que isso vai depender muito da necessidade da empresa, isso vai depender muito quer dizer, da capacidade de tomar risco no fim do dia dos gestores dessa empresa, mas tem visto questionamentos até de suspensão de IPTU para estabelecimentos que estão fechados, tem visto questionamentos, suspensão de INSS sobre folha de impedidos a trabalhar. De novo, a gente está vivendo um cenário novo e tem empresas que estão já numa situação bastante complicada e elas estão tomando as medidas aí, mas aí acho que vale evidentemente uma avaliação caso a caso e buscando aí o que faz mais sentido para a empresa nesse momento. E aí, no final, o terceiro ponto aqui, que é um ponto que vale a pena ser atacado, é a questão dos créditos, né? A gente deixa isso passar muitas vezes, mas a venda de teses tributárias, as famigeradas teses tributárias, muitas vezes são deixadas de lado pelas empresas. Elas têm, às vezes, várias teses já pacificadas que as empresas, às vezes até por não ter uma postura muito litigante ou por falta de necessidade de buscar isso. Isso é uma coisa que às vezes é deixada de lado, mas é um momento interessante para fazer isso. Como eu disse, o judiciário, apesar de ter tudo suspenso, ele está bastante ativo e a gente enxerga como um bom momento para correr atrás dessas teses, evidentemente que aí é avaliado o risco, a probabilidade de êxito de cada uma delas, né? Aí a gente também pode falar, quer dizer, uma questão importante é o levantamento de crédito. A gente também pode pensar em créditos federais, tanto administrativos quanto judiciais, né? Quer dizer, na parte administrativa, uma revisão ou uma avaliação na empresa do que pode ter de crédito aí que passou e que não foi aproveitado. É um momento interessante para fazer isso também, que pode gerar um caixa com certa agilidade, né? Basicamente a gente tem esse cenário e a gente tem sido bastante consultado por empresas, enfim. E aí com mais diversas perspectivas, você tem a empresa que está querendo se precaver e quer se organizar e olhar para a parte tributária. Evidentemente que ela vai dar o privilégio na hora de gastar para a parte trabalhista, e tem todas as discussões cíveis também trazidas pelo Marcelo. A área tributária ela pode ser que consiga trazer algum tipo de fôlego para a empresa. A gente tem alguns cenários aí favoráveis e a expectativa é que a gente continue tendo normas e decisões e julgados aí quase que no ritmo diário. A gente lá no escritório já tem uma série de informativos, está preparando um hoje, inclusive, sobre as informações de ontem. A perspectiva é que isso continue. A gente está à disposição aí para abordar a questão caso a caso. E quem tiver algum tipo de dúvida também, se preferir depois entrar em contato diretamente também, nossa equipe Rio São Paulo está à disposição para tratar. Perfeito, Arthur. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela exposição, pela comparação, né, das medidas que vêm sendo tomadas por diversos países e pelas recomendações também feitas ao final. Eu passo agora para a sessão de perguntas. Temos uma pergunta, acredito que seja para o Christian. Uma empresa que decide encerrar sua atividade no presente momento, como deve proceder na questão legal, no pressuposto de evitar custos e prejuízos? Enquanto se fala sempre de fechamento de empresa, né, isso implica necessariamente numa demissão em massa. Nessas situações, embora a reforma trabalhista tenha dito que os sindicatos não precisam mais ser consultados ou envolvidos, a gente tem visto que os tribunais têm todos continuado a manter o entendimento de que os sindicatos devem continuar sendo envolvidos na negociação coletiva visando essa demissão em massa, tá? Então, a gente recomenda que, se a opção for pelo fechamento da empresa como um todo, sobre o enfoque trabalhista, você vai precisar, naturalmente, negociar junto ao sindicato essa rescisão, de modo a evitar que, posteriormente, haja alguma ação coletiva do sindicato, ou então até mesmo do Ministério Público do Trabalho, pedindo a reintegração desses trabalhadores, tá? Agora, nesse contexto, naturalmente, você tem outras questões analisadas do ponto de vista societário, fiscal. Então, é um conceito muito mais amplo do que tão somente só trabalhista, né? Até porque você não pode encerrar a empresa com débito, tem que ver se tem reclamações trabalhistas. Então, é um passo muito grande a ser dado para um contexto só trabalhista em si.
Mas, com relação à pergunta de custo, infelizmente vai ter que pagar, em tese, todas as obrigações legais que você tem, porque é como uma rescisão normal de um outro contrato de trabalho. Marcelo e Arthur, eventualmente, vocês gostariam de complementar a pergunta do ponto de vista societário, tributário, civil? O que vocês acham? Mais alguma coisa a acrescentar? Eu diria que, assim, paralisar, fechar totalmente a empresa, com certeza vai acarretar uma série de custos agora que pode ser difícil arcar com isso, inclusive de rompimento de contratos, enfim, de contrato imobiliário, a contrato de fornecimento, a contratos com clientes, enfim. Talvez claro, cada empresa vai ter que fazer sua avaliação, mas talvez o mais ponderado seja pensar numa suspensão, né, algum tipo de medida nesse sentido. Eu concordo com o que os dois acabaram de falar. Eu acho que do ponto de vista tributário aqui eu não tenho muito a acrescentar. Perfeito. Temos uma pergunta aqui para o Arthur. Será possível parcelar os impostos trimestrais pagos pelas empresas optantes pelo lucro presumido, IR/CSLL, pagamento primeiro trimestre em 30/4/2020? Não sei se a pergunta ficou clara. Eu acho que, pelo que eu imagino que seja, na verdade, é um comentário em relação ao que a gente teve de informação que veio ontem, né? Que essa questão da possibilidade de diferimento do PIS e COFINS foi informado pelo secretário, como eu falei. Eu só não localizei a norma. A norma pode ter sido, inclusive, publicada durante o webinar aqui. Eu não tenho como ter acesso a ela ainda, mas provavelmente ela vai ser publicada aí, se não hoje, nos próximos dias. Perfeito. Mais uma pergunta aqui para o Christian. Como fica o benefício do Vale Refeição e Alimentação para os funcionários que estão trabalhando remotamente? Eles devem ser mantidos? Essa é uma discussão, uma pergunta interessante que a maioria das empresas tem feito para a gente, tá? E basicamente é o seguinte: se você quer ter uma interpretação mais conservadora e evitar algum eventual risco, tá? Mantenha a alimentação e a refeição. Tem alguns juízes, alguns advogados que vêm defendendo a possibilidade de você excluir o refeição, tá? Mas a gente tem visto que isso é uma coisa que ainda vai ter que ser definido pelo judiciário, uma vez que algumas empresas concedem esses benefícios por meio de força de norma coletiva, né? Então você teria que fazer um acordo com o empregado prevendo a supressão desse tipo de benefício. A gente sabe que nesse momento que a gente está hoje em dia, fazer uma medida dessa pode ser interpretado como uma alteração contratual lesiva para o trabalhador e, portanto, resultar em risco para a empresa. Então, em havendo espaço, a recomendação é manter os dois, mas se tiverem alguma situação de que tem que exigir alguma atividade imediata, que então opte pelo Vale Refeição e mantenha-se o alimentação. Perfeitamente. Uma última pergunta, porque nós já ultrapassamos aí o tempo. Também em âmbito trabalhista, em caso de redução salarial, os encargos trabalhistas serão reduzidos correspondentemente? Em caso afirmativo, há diferença no tratamento em acordo coletivo ou individual? Bom, com relação à primeira pergunta, eu entendo que sim, tá? Ou seja, porque em razão do fato gerador dos pagamentos serem dos recolhimentos dos tributos serem o pagamento, se você reduz proporcionalmente o salário, você naturalmente reduz também os encargos a serem recolhidos sobre aquele salário que vai ser pago ao trabalhador, tá? Isso já vem também basicamente num contexto da nova MP que saiu ontem à noite e que a gente ainda tem que aguardar a deliberação do Ministério da Economia em como vai ser processada essas reduções, quais vão ser as normas que vão ser implementadas. Então, vale a pena fazer um double check depois, só para ter essa garantia, essa certeza, tá? Mas, a meu ver, sim, reduziria. E com relação à questão do acordo individual e coletivo, se a pergunta for num contexto em que qual prevalece, eu acho que deve se favorecer sempre o acordo coletivo em detrimento do individual. Mas para determinados trabalhadores em que tiver o acordo individual, você poderia e teria espaço para fazer os ajustes seguindo o que está momentaneamente autorizado na MP, na 927, e o que veio agora na 936 recentemente.
Perfeito. Nós, infelizmente, temos que encerrar a sessão de perguntas e o webinário, já ultrapassamos bastante o tempo. Apesar de tudo, eu acredito que tenha sido um excelente evento, muito informativo. Temos várias perguntas aqui. Aos participantes, vocês estão tendo acesso agora aos contatos dos palestrantes, então eu peço para que as perguntas que não puderam ser aqui respondidas, que sejam diretamente endereçadas a eles. Aproveito para agradecer mais uma vez pela participação dos palestrantes, membros da diretoria da Câmara. Agradeço aos quase 90 participantes que tivemos também assistindo esse webinário. Eu acho que para o primeiro webinar foi muito bem sucedido. Agradeço também, naturalmente, aos nossos mantenedores. Sem eles, a gente não conseguiria realizar os eventos e projetos que a gente faz de grande forma ao longo do ano. E, naturalmente, a equipe da Câmara também, toda a equipe técnica que nos ajudou a organizar todo esse webinar hoje. Aproveito já para deixar o convite para o nosso próximo webinar, que será na quinta-feira que vem, no mesmo horário, com o tema logística. Então, vamos também tratar agora da logística nesses tempos tão desafiadores, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada, tenham um excelente dia e saúde para todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Bom dia. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos, parabéns.